Salve a todas, salve a todos. 27 de maio de 2025. Hoje eu vou dialogar com um corte que uma amiga enviou de uma entrevista do Mano Brown, o fantástico, genial, com o Paulo Vieira, o simpático, engraçadíssimo, inteligentíssimo. E aí eles tocam, aí bate um papo muito legal, eu não vi todo, mas esse corte em especial eu saí mandando para muitas pessoas, especialmente para homens negros. Então, eu vou trazer o bate-papo, a prosa, e a partir dela a gente vai também prosseguindo e proseando. Eu achei que eles conseguiram tocar questões e pontos muito característicos do universo masculino e, em especial, desse universo masculino preto. Pra caralho. Você não faz, né? Não faço. Eu então nem sei como é que é isso. É bom. É bom. Eu já vi falar que para homem negro é difícil pra caralho. Pois é. Por isso que precisa de outro pra falar, tem que fazer. Seu terapeuta é negão também? Não é. Certo. Não é. Não é, mas é importante encontrar alguém que entenda tua complexidade. Geralmente o terapeuta é um pouco a sua imagem de falta também, assim, um pouco sua imagem de confiança. Aí vai muito assim, se sua imagem de confiança é um negão, um cara que pareça mais um pai para você, talvez, vai ser um pouco seu terapeuta. Eu confio muito em mulher. Então minha terapeuta é uma mulher. Uma mulher de 50 e poucos anos. Porque vai chegando uma hora que você vai deixando de ser funcional. A gente, homem negro, é muito feito para ser funcional. Ser usado, útil até um certo ponto. Continuar andando. Continuar andando. Continuar andando. Continuar andando. Ah, eu tô ferido aqui. Bora. Vamos. Igual um trem. Igual um trem. Ah, mas aqui, tô ferido. Vai. Fala muito sobre essa nossa coisa de se manter funcional. Então, eu acho que a gente é ensinado a ser funcional. A não ligar para aquilo que a gente está sentindo no fundo, assim. E a gente vai sendo funcional, e tem uma hora que isso é cobrado. Tem uma hora que a gente fica menos funcional. E aí, mais do que isso, assim, eu estou usando o mesmo argumento que a sociedade usou com a gente. Tem um argumento que a gente ainda não aprendeu, que é sobre a nossa felicidade mesmo, que o nosso interno importa. Então, às vezes tá funcional, mas tua cabeça tá uma cagada. Então, isso não é estar funcional. Se não tá feliz, não tá funcional. Por isso que a terapia é fundamental pra gente. Difícil é confiar, malandro. Contar suas fraquezas pra uma outra pessoa que é ser humano igual você, vai, pô, mas aí, sei lá, mano. Coisa pra se pensar, cara. Eu tô vendo o seu assunto aqui, toda vez que alguém toca nesse assunto terapia, você fala que não faz, eu fico, cara, alguém precisa falar pro Brau que ele precisa fazer. Tem que fazer. Porque você não saiu ileso de onde você saiu. Tem muita coisa. E tem uma vida mais feliz depois que certas coisas são resolvidas. Eu ainda vou resolver, mas não resolvi nada ainda não. Mas saúde mental pra gente é uma parada que a gente precisa conversar sempre. Sim, tenho visto pessoas perdendo equilíbrio. Tenho visto. Eu acho que eu ainda não perdi, não. Às vezes eu acho que eu perdi já faz tempo. Depende do dia. Você faz terapia? Faço, pra caralho. Você não faz, né? Não faço. Eu não Tem esse corte, essa prosa, que os dois, obviamente, a estenderam, foram para outros caminhos. Estava vendo até um outro momento no qual eles estão proseando ainda sobre o não conseguir comemorar as vitórias, no não conseguir comemorar o que conquistou, né? E de como que isso pega realmente alguns de nós, não todos. Alguns de nós estão à frente, estão mais desconstruídos, estão mais suaves nisso, mas alguns outros aqui, tanto do universo masculino quanto desse universo masculino preto, tem esse não sair ileso da onde a gente veio.
E esse da onde a gente veio não é uma questão única, exclusivamente periférica. É uma questão periférica no sentido da periferia, periférico no sentido da periferia, no sentido favela. Porque periférico, o homem preto, ele sempre é, né? A raça negra, as raças indígenas, as outras etnias, elas têm esse lugar periférico, enquanto periferia no sentido geográfico e geométrico mesmo da ideia. Não estamos ali nesse epicentro, estamos à margem, estamos distanciados, estamos fora. E ninguém, nessas tentativas de aproximação numa sociedade altamente racista e também altamente machista, e esse machismo, esse patriarcalismo nos pega, os homens não saem ilesos também desse processo machista, a gente é o protagonista, o reprodutor, somos também os privilegiados por sermos homens, mas, contudo, entretanto, todavia, ele pega, ele maltrata, ele produz esses adoecimentos que estamos vendo aí, e tenho, juntamente com algumas colegas lindas, feito essas discussões aí desse masculino adoecido, enfim, que estamos vivenciando, mas tocando esse ponto terapêutico, né? O ir ou não ao processo terapêutico, o ir ou não conversar e trocar sobre essas ideias, e muitas concordâncias com o que Paulo trouxe e algumas pequenas discordâncias com o que ele falou, mas na essência, poxa vida, tenho muito acordo, necessitamos conversar. E essa conversa entre nós não é a mesma da mesa de bar. Não é a mesma da resenha da pelada. Ela já é boa, mas aqui é uma outra perspectiva e um outro paradigma dessa conversa e dessa troca. É de um nível de intimidade, um nível de profundidade, que raramente essa fragilidade é exposta nesse convívio mais entre homens. Dá para entender a relação aí de como que eu estou trazendo, o que eu trouxe? Eu estou falando que massa, legal. Eu jogo bola, eu jogo carta, eu jogo sinuca, eu tenho grupos de amigos. Nossa, isso tudo é muito importante. E as mulheres estão começando a compreender como esses coletivos deles ou nossos são importantes. Contudo, entretanto, todavia, tem esse espaço terapêutico, que é um espaço da fragilidade, que nem sempre cabe e é acolhido nesse lugar. Nesse lugar ali, na mesa do bar, não, na mesa do bar o cara impotente, ele tirou, foi 5 na noite seguinte, e ele deixou lá um tantinho para quando ele voltar, ele terminar de fazer. Ele não traz diretamente e com virado ao avesso, posto o seu dentro para o lado de fora, ele não traz isso. Ele vai contar vantagem sobre essas dores que ele está sofrendo, ele vai se silenciar sobre esse fazer, esse não fazer. Às vezes a gente consegue falar dos nossos endividamentos, de como que as coisas estão pesadas, de como que está difícil o custo de vida. Mas o que isso acarreta, o que isso gera, o que isso provoca, o que isso acomete, os pensamentos, por vezes, de fazer bobagem, de cometer besteiras, isso muitas vezes os caras não levam. Isso não traz, a não ser quando entra num nível de embriaguez. Aí, nesse nível de embriaguez, essas coisas começam a aparecer e soltar. E o que a gente tenta, enquanto terapeutas, incentivar talvez não seja necessário a gente esperar esse efeito alcoólico, esse efeito de outras substâncias para prosearmos. Então, deixo aí a dica inicial, que é procure um cara para conversar, para trocar, para expor. A primeira conversa é sempre muito difícil,
essa confiança que Brau trouxe, né? E que é a confiança? Como é que confia nesse outro? Como é que se confia nessa outra? Como é que se abre para esse estranho? Como é que se conta coisas que por vezes você está guardando de si mesmo para esse alguém? É tenso. Então essa primeira conversa, esse primeiro papo, ele é um obstáculo imenso, mas é legal quando conseguimos realizar e fazer, e esse horizonte que Paulo visualizou aí e nos trouxe, nos mostrou, tem coisa massa demais depois dessas cargas que a gente fica carregando sozinho, esses corpos mortos que ficamos carregando, atravessando alguns desertos, e não soltamos e achamos nesse compromisso, nessa responsabilidade, temos que levar, é nosso dever, para ser homem eu preciso fazer isso, algumas ideias que precisamos ir desconstruindo. Aqui esse movimento foi 1 hora eu faço esse grupo de homens. Tem muitos aí que começam a ser espalhados, né? Silêncio dos homens, papo dos homens, essa abordagem de homens conversando sobre a sua masculinidade, espaços mesmos de homens para trocar, talvez no coletivo, mas um coletivo que vai tocar e acolher e ouvir, ter escuta, para falar das fragilidades. Porque para falar das conquistas, das mentiras, das superações, desse lado muito Superman, isso daí está cheio para todo canto. Precisamos começar a elaborar, jardinar, carpinejar espaços nos quais as fragilidades sejam novamente acolhidas e abrigadas. Estou sem grana. Estou cansado. Estou triste. Estou revoltado. Estou chateado. Estou me sentindo um fracassado. Esses lugares que antes, apesar de muitas coisas, os homens tinham. Nunca tinham, né? A gente nunca teve muito esses espaços. Mas o que eu estou pensando aqui nesse espaço da igreja, a igreja, em determinado momento, acolheu os excluídos, acolheu os desvalidos, acolheu os deserdados, acolheu os sofridos, acolheu os humildes, acolheu os derrotados. Hoje, nem esses lugares nós temos mais. A igreja cospe na cara dos derrotados, a igreja esbofeteia os deserdados, a igreja faz esse discurso de uma teologia imoral, indecente, pobrérrima da prosperidade, que amedronta. Então, ali, que era até um lugar de fragilidade, eu também não tenho, eu não posso. Fica essa sociedade das aparências, né? Uma sociedade muito louca, que está adoecendo geral. Mas, enfim, eu vou ver se eu dialogo um pouco com essa temática, ou com outro corte que eu vi. Outro corte não dá, outro corte tem 4 minutos, não vai dar para ver eles proseando 4 minutos. Mas, de todo modo, fica aí a dica de buscar um terapeuta, buscar alguém que te escute, buscar alguém que te escute de uma maneira acolhedora, sem te julgar, e que possa te auxiliar. Aqui, nós, da filosofia clínica, temos um pouco, muito dessa abordagem, é um pouco disso que eu vou falar no próximo. Vou falar um pouco disso aí. Beijo em todos.